2 semanas após o assassinato, o corpo de Gwen Araújo, de 17 anos, finalmente é encontrado. O médico legista atesta a causa da morte como uma combinação de traumatismo craniano e asfixia. Eu nunca havia imaginado que existia tanto mal no mundo. Que ódio esses homens tinham no coração para fazer o que fizeram com meu bebê. A polícia admite que se Jaron não tivesse falado... Eu sei onde ela tá. Talvez eles jamais tivessem encontrado o corpo de Gwen. A ligação que os outros tinham, a amizade desde que eram crianças, um apoiando o outro em qualquer situação, provavelmente eles jamais entregariam uns aos outros. O Jaron não tinha a mesma lealdade ao grupo. Ele não tinha crescido com eles. Os laços de amizade não eram tão fortes. E então, se havia um elo fraco, era o Jaron. José Merel, Michael Madison e, mais tarde, Jason Cazares são presos e acusados de homicídio. Todos se declaram inocentes. Os investigadores fazem um avanço quando interceptam uma carta que Jaron Neighbors escreve para a namorada da prisão. Nela, ele revela novos detalhes sobre a morte de Gwen e sugere que a morte pode ter sido premeditada. Se eles descobrissem que ela era, na verdade, um homem, tomariam uma atitude como o Tony Soprano e que resolveriam a questão. Logo depois, Jaron Neighbors faz um acordo com a promotoria para declarar-se culpado de homicídio privilegiado em troca de testemunhar para a acusação. A triste história de Gwen chega às manchetes do país. Centenas de pessoas comparecem ao enterro. Foram incríveis as demonstrações de amor que vieram do mundo todo. E eu sou muito grata por isso. Durante o julgamento em 2004, a comunidade gay e transexual fica revoltada quando a defesa tenta culpar a vítima, argumentando que a mentira de Gwen fez surgir o chamado pânico de gays e transexuais entre os homens. Algumas pessoas consideravam que ela tinha cometido uma fraude sexual, que ela tinha enganado aqueles homens, enquanto outras consideravam que Gwen estava apenas sendo quem ela é, que ela se via e acreditava ser uma mulher e que não havia feito nada de errado. No julgamento de 2004, o júri não chega a um veredito final. Num novo julgamento, no ano seguinte, os 4 mosqueteiros, embora admitam parte no crime, culpam uns aos outros pela morte de Gwen. Ao final, o júri considera Michael Madison e José Merel culpados de homicídio doloso simples. Ambos são condenados à prisão perpétua com possibilidade de condicional após 15 anos. Houve de 1h30 a 2 horas de espancamento, estrangulamento e tortura dentro daquela casa. E, ao final, o júri concluiu que houve tempo suficiente para que a ira diminuísse e que aqueles homens tomaram a decisão de continuar o espancamento. E que essa decisão resultou na morte da Gwen. Jason Cazares não contesta a acusação de homicídio culposo e recebe uma pena de 6 anos. Jaron Neighbors deverá ser solto em 2012. Nicole Brown, que testemunhou nos 2 julgamentos, não foi acusada de crime nenhum. O Michael foi hostil até o fim. Ele não demonstrou remorso e quando ele teve o direito de fazer uma declaração, após a leitura da sentença, ele culpou os outros e disse que foi condenado com base em mentiras. Desde o assassinato de Gwen, Silvia Guerreiro tem se dedicado ao que considera o legado de sua filha. Me sinto na obrigação de fazer isso por ela. Eu prometi à minha filha, no enterro dela, ao lado do caixão, que eu seria a voz dela até que as pessoas parassem de morrer pelo que são. Silvia lutou pela aprovação de um decreto que limita a defesa com base no pânico de gays e transexuais na Califórnia.
O decreto virou lei em 2006. Foi algo importante. Estou muito orgulhosa. Ela foi parte da nossa vida e sempre será. A Gwen adorava borboletas. Ela colocava borboletas em todo lugar. Ela sempre foi uma grande amiga. Um ótimo irmão e irmã. Isso tudo junto. Ela foi uma grande inspiração para mim. E eu queria muito que ela ainda estivesse aqui.